seguinte, irmãos, ficou maiorzinho, não cabe na sala, começa a trabalhar. Vai virando monitor, tem que trabalhar. Amém? Glória a Deus. Queridos, tem cadeira sobrando aí, aqui, ó, fica na liberdade, se organizem, se ajeitem aí. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Botou para gravar aí, varão? Varão? Gabriel, botou para gravar aí? Eita glória, aleluia, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Jó. Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Oh, Espírito Santo, ministra sobre este lugar, Senhor. Espírito Santo, derrama, Senhor, aqui a Tua graça e a Tua unção, Senhor. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E este era o maior de todos do Oriente. Até aqui. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. O Senhor é sobre todos. Pai, só o Senhor é digno de honra, de louvor, de glória. Pai, direciona, derrama aqui, Senhor, uma unção, uma porção. Senhor, desperta aqui corações, Senhor, desperta aqui vidas essa noite, Senhor. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas o Teu Espírito Santo a produzir graça sobre graça, unção e transformação. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Queridos, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a vida de Jó. Eu não vou exaurir o livro de Jó, eu vou ler mais uma parte, nada mais do que isso. Mas esse homem era um homem muito próspero, um homem rico, e um homem que ele não pôde ficar alheio à história. E ele fez parte da Escritura, fez parte do reino de Deus. E os aprendizados, os ensinamentos marcam as nossas vidas até hoje. Queridos, a nossa vida precisa ir além do que 80, 100 anos da nossa vida. Alguém precisa falar de nós. Um dia nós vamos virar apenas um porta-retrato, cada um de nós. Mas alguém precisa falar de nós. Alguém precisa falar assim: meu Deus, como eu aprendi de Deus com essas vidas. Um homem íntegro, reto. Não adianta ser íntegro, reto, se não temer a Deus e não desviar do mal. Não adianta. Queridos, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Essa vida, esse currículo, esse histórico, incomodou as trevas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a sua vida vai bem, está tudo tranquilo, cuidado. Talvez você esteja andando no mesmo ritmo do mundo, no mesmo caminho do mundo. Quando ninguém te nota,
quando você anda na contramão, você esbarra em muita gente. Não tem jeito. Imagina você dentro de uma rodoviária, dentro do aeroporto, todo mundo correndo para um lado, você lá vai tentando chegar com o voo atrasado. Você vai esbarrar em muita gente. São muitas direções contrárias. Queridos, o que levou esse homem? De que forma que Jó era íntegro? De que forma que Jó era íntegro? Eu confesso para vocês, queridos, que eu amo ler Escritura. Eu amo ouvir bons pregadores. Porque a gente sempre aprende. Eu sempre pensei nesse homem íntegro, por ser praticante da palavra, por zelar pela casa dele, por cuidar dos seus filhos, sacrificar, porque vai que os filhos tivessem pecado, vai que os filhos tivessem errado. Então esse homem que cuidava muito bem da sua família, eu enxergava ele dessa forma. Muito provavelmente a sua integridade esteja nisso. E não é sobre isso, é muito mais. Queridos, a gente precisa pensar a nossa vida espiritual. Queridos, ser cristão é andar contra o mundo. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Como cristão a gente pode fazer tudo. Como cristão a gente pode fazer tudo. Porque verdadeiramente nós somos livres. Mas aí quando você entende isso, você abre mão desse tudo. Porque você entende que nada tem valor a não ser a cruz de Cristo. Queridos, a igreja passou do tempo de discutir tatuagem, vestes. Nós não estamos nesse tempo mais. Mas quem é filho de Deus tem prazer de revelar Cristo com as suas vestes, com o seu ser, com as suas falas, com tudo o que nós somos. Esse homem incomodou o inferno. O diabo foi numa audiência lá no céu porque estava incomodado. E eu queria que a gente pensasse isso. Será que a sua vida incomoda alguém? Ou está todo mundo te aplaudindo, achando bonito o que você faz? Não é sobre isso. Abre comigo Tiago, irmão de Jesus, 1:19. Tiago 1:19. Queridos, eu gosto muito daquela palavra dos 2 fundamentos de Mateus, lá do Sermão do Monte, que fala sobre ouvir e praticar a palavra. Mas eu quero trabalhar aqui o que Tiago fala, e ela vai falar dessa prática, dessa vida cristã que nós temos. A prática da palavra. Verso 19. Vocês sabem essas coisas. Vocês sabem essas coisas. Olha, não há nada de novo no que eu quero dizer para vocês. Vocês já entenderam tudo. Eu só quero refrisar. Porque vocês já entenderam. E eu não arranhei o disco, irmão. Eu só estou sendo exaustivamente para reforçar que não há nada de novo nessa mensagem. Mas o Espírito Santo quer fazer coisas novas no nosso meio. Vocês sabem. Igreja Batista Moriá, nós sabemos. Servos do Deus Altíssimo, nós sabemos. Meus amados irmãos, cada um esteja pronto. Cada um esteja pronto. É preciso estar pronto, queridos. Nós podemos ser chamados essa noite. É preciso estar pronto. É preciso ter paz com todos. É preciso estar leve. É preciso estar desvestido das coisas desse mundo.
Seja livre. Cada um esteja pronto a ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz nada. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus, não produz nada. Portanto, deixando toda a impureza. Irmãos, é algo imperativo. A vida cristã é preciso deixar toda a impureza, deixar o acúmulo de maldade. Aquilo de ontem, irmão, tem que tirar. Aquilo que aconteceu hoje, tira, não serve. Tire todo o acúmulo de maldade. Acolha com mansidão a palavra. Querido, acolha com carinho a palavra, irmãos. Recebe a palavra dessa noite. Teve uma irmã que brincou comigo assim: pastor, eu vim aqui domingo passado, o pau comeu. Só estava bravo. Estava não. Palavra que é dura, irmão, remédio é amargo. Eu estava era de boa. Ruim eu estava no outro domingo, que eu apanhei sozinho. Queridos, abrace a palavra. Deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês. Queridos, já há algo do Senhor em nós. Queridos, você que escuta a palavra pela primeira vez, já há algo do Senhor em você. Já há algo do Senhor em você. Você não vem aqui à toa. A qual é poderosa para salvar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela fez, a gente sabe que Jó é próspero por muitas coisas, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar, irmãos. Irmãos, primeira coisa, a primeira prioridade nossa é salvação. Salvação, entenda-se, libertação, renovo, restauração, vida nova, eternidade. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Querido, se essa palavra você ouve, ela não produz transformação. Ela não é apenas uma mera olhada no espelho. Você se viu e pronto. Você precisa parar no espelho e ter vergonha de nós mesmos. Meu Deus, eu preciso mudar de vida. Meu Deus, eu preciso de um posicionamento. Não é isso que o Senhor tem para mim. Verso 25. Mas aquele que atenta bem para a palavra, que é perfeita, lei da liberdade. Fala comigo, irmãos, liberdade. Irmãos, se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres, livres. Irmãos, quando você estuda psicologia, psicanálise, e você realmente tem uma escuta saudável, você vai entender o quão mal a igreja já fez, a religião, melhor dizendo, já fez. Quanta opressão. É a mesma coisa de eu corrigir o meu filho, sem ele saber por que ele está apanhando. Não, queridos. Nós instruímos, nós amamos, nós direcionamos. As coisas precisam fazer sentido. Não é sobre ser um religioso, é sobre ser um filho. Olha o que a palavra diz. Será bem-aventurado no que realizar. Esse que é, eu pulei. Lei da liberdade. E nela persevera. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua,
está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Você pode repetir comigo? Guardar-se incontaminável do mundo. O que nós como igreja influenciamos o mundo? Irmãos, nós trazemos mais fogo estranho do mundo para dentro da igreja do que a gente pensa. Cuidado. Nós precisamos nos guardar incontaminado. Não dá para ser influenciado, queridos. Queridos, eu queria que a gente entendesse esse texto de forma que a gente precisa ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Tudo que nós ouvimos da palavra precisa gerar transformação no nosso meio, santidade no nosso meio, direcionamento no nosso meio, posicionamento no nosso meio. Não no sentido religioso, não no sentido de que não tenhamos liberdade. E essa linha, ela é muito tênue, muito fininha. E é difícil que todos entendam. Irmãos, o apóstolo Paulo fala: eu fiz de louco para ganhar os loucos, sábio para ganhar os sábios. Irmãos, como a gente precisa aprender com a Escritura. Como a gente precisa ser um bom ouvinte para produzir transformação. Tomar muito cuidado com a falsa prática. Falsa prática. É preciso entender. Queridos, esse texto ele mexe comigo. Eu por muito tempo eu me incomodei com esse texto, parecendo que Tiago era meio oposto a Jesus. Eu não sei se você sabe, Tiago, irmão de sangue de Jesus, irmão mesmo, né? Para você entender. Perdeu muito tempo. Viu Jesus, muitas coisas aconteciam, mas perdeu a oportunidade de aprender mais aos pés de Jesus. E tardiamente, ele entendeu: uau, cara, esse cara não é filho só do carpinteiro, não. Ele é filho de Deus mesmo. E Tiago parece valorizar muito a boas obras, aquilo que nós fazemos. Não no sentido de salvação, mas ele vai nos apresentar uma forma cristã saudável de viver. E eu sempre, quando eu li, isso é coisa minha, tá? Isso não é bíblico não. Eu sentia que é como se não valorizasse tanto a obra de Cristo, e as coisas que a gente faz parece ser mais importante que a obra de Cristo. Esse sentimento meu. E me faz muito mais sentido hoje. A gente precisa pensar muito mais nessa forma de sermos igreja. Irmãos, uma das perguntas para a classe de batismo era: a igreja é composta de que tipos de pessoa? E é muito legal isso. A igreja só tem um tipo de pessoas. A igreja batista, a igreja presbiteriana, assembleia, quadrangular, católica, a igreja denominação, ela é inclusiva. Ela aceita pedófilo, homossexual e tantas coisas. Mas a igreja de Jesus só tem um tipo de pessoa. Só salvos. Só salvos. Só lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nenhum outro tipo de pessoas entra lá. A igreja invisível, a que vai subir, ela não é
essa igreja inclusiva. Não é. A porta é estreita. Larga o caminho que leva para o mundo. Então a igreja de Jesus, ela só tem um tipo de pessoa, de salvos. De salvos. E eu me incomodo quando eu pergunto para um cristão, convertido, batizado: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Ah, não sei, eu acho que eu não mereço não. Você não entendeu a mensagem. Você não entendeu o que é ser um servo de Jesus, o que é ser um cristão. Não entendeu, irmãos. Irmãos, eu não mereço o céu, eu nunca estou pronto para batizar, nunca estarei. O dia que eu for apto para estar aqui no púlpito, Senhor, me tira daqui, porque eu vou falar de mim mesmo. E eu sou dependente do Espírito Santo, e a obra do Senhor é essa, ser obediente e dependente dEle. Então a gente precisa pensar essa caminhada. Não se acostume, não se amolde ao mundo, o mundo te deforma. Eu quero comparar esse texto com Mateus 11, 5. Abra comigo, Mateus 11, 5. Mateus 11, 5. Enquanto você localiza, eu quero fazer uma introdução. Jesus foi muito criticado, irmãos, mal entendido. Quando João Batista batiza Jesus, ele ouviu do céu: eis meu filho amado, em quem eu me comprazo. E João tinha uma certeza que Jesus era o Filho de Deus. Mas aí Jesus começa a fazer um monte de coisa. Irmãos, quando Jesus chegou, vacaiou a igreja, irmão, vacaiou tudo. Irmão, Jesus fez uma desordem. Jesus misturou tudo. Prostituta ficava com prostituta, leproso no leprosário, publicano com publicano. E Jesus veio misturar tudo. Jesus trouxe para a mesa dele a prostituta, o publicano, o leproso. E Jesus foi fazendo uma confusão, cobrador de impostos. O que a sociedade rejeitava, ele veio trazendo. E aí João Batista está preso. E aí ninguém estava entendendo nada. Mas não era o Messias? Eu achei que ele ia dominar tudo aqui. Ele está fazendo uns negócios esquisitos e a gente não está entendendo. E ali chegam os discípulos para Jesus e falam assim: olha, avisa João Batista lá, fala para ele. E aí eu quero ler o texto. Qual é a resposta dos discípulos? Jesus falando aos discípulos de João Batista, né? Vou ler o 4 para você entender. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, que palavra Jesus liberou para os discípulos? Vai lá e fala para ele: verdadeiramente eu sou Cristo, pode ter certeza. E com certeza João Batista precisava disso, porque os dias dele vinham sendo abreviados. Abra comigo agora em Jó 29. Jó 29. Versículo 11. Lembra de um homem íntegro, reto e justo? Verso 11, Jó 29, 11. O ouvindo que me ouvia, dizia que eu era feliz. O olho que me via, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres
que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até a causa dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Irmãos, quando eu li esse texto, eu falei, agora eu entendi. E a palavra como escama caiu dos meus olhos. Quem era Jó? Aonde vinha a sua integridade? Aonde vinha a sua condição de ser justo? Irmão, você tem noção o que é ser olhos de quem é cego? Ser as pernas de quem é aleijado? Ser a provisão de quem é necessitado? Ser o amor para quem não tem amor? Ser alegria para quem não tem alegria? Ser a paz de quem ainda não encontrou paz? Ser vida para quem não conseguiu viver a vida? Irmão, você entendeu? Ou só eu que entendi? O que Jesus falou para os discípulos de João? Olha, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os enfermos estão sendo curados, e os mortos estão sendo ressuscitados. Mas o que Jó fez? O que Jesus fez? Ah, pastor, eu não consigo curar as pessoas, eu não consigo curar a cegueira. Então seja os olhos dela. Traga alguém para a igreja que não tenha perna. Leve Jesus para ela. Alcance a vida dela. Irmãos, nós temos muitas desculpas para entender que a gente não tem tanto poder. Irmãos, há algo no céu que Deus tem prazer em fazer. Deus tem prazer em confiar coisas na sua vida. Quando você multiplica o que o Senhor coloca na sua mão. Por isso que Jó era próspero. Jó era o sustento das viúvas. Jó era justiça para quem não tinha justiça. Jó era os olhos de quem não enxergava. Queridos, eu queria que a gente entendesse o que é verdadeiramente ser igreja. E Tiago vai dizer isso, que a verdadeira religião é fazer a diferença. Irmãos, é impossível você ser olho de quem não tem olho, ser amor de quem não tem amor, não apaixonar com seu Jesus. Não era Jó que estava falando dele. Olha o verso 11. O ouvido que me ouvia, ou seja, as pessoas que me ouviam, que viam o que eu estava fazendo, e que eu era feliz. O olho que me via, dava testemunho de mim. As pessoas estavam vendo quem eu era e o que eu fazia, e elas davam testemunho de mim. Irmãos, a nossa justiça não é nossa justiça. Irmãos, quem fala do seu Jesus não é você. As pessoas precisam ver a obra do Senhor em nós. Queridos, muita gente me pergunta: pastor,
Como é que está lá a igreja? Falei, irmãos, o cego vem, os coxos andam, e a glória do Senhor está em toda a terra. Irmãos, eu tenho certeza que o amor do Senhor é pregado neste lugar. Eu tenho certeza que pessoas aqui têm enxergado. Eu tenho certeza aqui que pessoas têm experimentado de algo que não experimentavam. E não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o nosso Deus e Pai. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Deus que opera nessa casa. Queridos, eu preciso que você entenda essa mensagem. Não é uma condenação dizendo que você não faz, que você não enxerga. Querido, não pense em você, pense no todo. Eu não preparo uma mensagem para uma pessoa. Queridos, tem 60 dias mais ou menos que o Rodrigo falou que ia vir cá. Hoje ele veio. Ele não veio antes porque ele não veio. Eu não preparei, vou preparar uma mensagem para o Rodrigo. Faz sentido, irmãos. Não é sobre isso. Irmãos, o Espírito Santo ainda fala, ainda age. A obra do Senhor, irmãos, é real. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você precise de uma cura. Cura da alma, cura do espírito, cura do físico. Talvez você precise de uma palavra de direcionamento. Talvez até agora você não conseguiu entender a palavra. Preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quais os cegos que estão à sua porta? Quantas pessoas Deus tem colocado do seu lado para que você seja os olhos dela, para que você seja a provisão dela, para que você seja o sustento, para que você cuide. Queridos, preste atenção. Não é eu que vou direcionar o que você deve fazer. Eu não sei quem é o seu próximo. Eu não sei quem está perto de você. Eu não sei quem tem tido necessidade próximo de você. Mas eu peço ao Espírito Santo que traga a sua mente. Que você seja boca para quem não tem boca. Que você seja ouvido daquele que não tem escutado. Que você seja a restauração daquele que precisa ser restauração. Que você seja a bússola de quem está perdido. Senhor Jesus, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra ela é poderosa, Senhor. Pai, a tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra ela é alimento, ela é direção para todos aqueles que buscam e confiam. Pai, que o ministério Moriá possa ser provisão daqueles que não têm. Provisão financeira, Senhor. Provisão de amor, de acolhimento, de relacionamento, de restauração, de libertação, de purificação e graça, Senhor. Senhor, alcança os pobres, Senhor.
Senhor, alcance os órfãos. Senhor, alcance as viúvas, os cegos, os aleijados, os necessitados. Pai, aqueles que nos são desconhecidos, que a gente ainda não conseguiu alcançar o coração. Pai, aqueles que são vítimas dos iníquos. Pai, nos permita tirá-los, ó Deus, da boca do mal. Senhor, que a Tua palavra alcance, que a Tua palavra chegue primeiro. Pai, libera, Senhor, cura e graça, restauração e favor, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.